sou fisioterapeuta e eu trabalho numa unidade de terapia intensiva neonatal. Me perguntaram qual que é o papel do fisioterapeuta no tratamento de bebês com hernia diafragmática. Bom, o principal papel do fisioterapeuta é propiciar uma ventilação adequada para esse paciente que irá nascer com uma insuficiência respiratória devido ao seu desenvolvimento estrutural pulmonar ter sido afetado por causa da compressão mecânica que essas vísceras exerceram na parte torácica. Então, onde era para ter só o pulmão e o coração, eu vou ter lá um estômago, um intestino, às vezes até um fígado, um baço. Então, esse pulmão não teve esse espaço para desenvolver adequadamente. Então, é um pulmão reduzido. Então, esse bebê, logo que ele chega, a gente acopla ele num respirador, num ventilador, que a gente fala, né? E decidido junto com a equipe médica qual melhor ventilação que a gente vai utilizar. A gente utiliza ou uma ventilação convencional, então uma ventilação que a gente ventila a pressão, ou também a volumes, mas normalmente a gente preconiza a pressão, ou uma ventilação alta frequência, que é uma ventilação que não é convencional. Por que não é convencional? Porque é uma ventilação que a gente não consegue fazer fisiologicamente. Então, a ventilação convencional é a mais parecida com que a gente respira normalmente. Então, entra esse ar, expande esse pulmão, quando a gente expira, solta esse ar e faz essa troca gasosa. Então, na ventilação de alta frequência, são frequências muito altas, são ciclos respiratórios muito altos com volumes reduzidos. Só para exemplificar, para ficar mais fácil para entender. Um bebê recém-nascido, ele respira de 45 a 60 respirações por minuto. Na alta frequência, a gente consegue de 300 ou até 600 respirações por minuto. Então, são muitas respirações, muitos ciclos respiratórios por minuto, mas com volume menor. Então, a gente tem, fisiologicamente, o bebê respira a gente quer de 5 ml, né, volume por quilo, de 5 a 6 ml por quilo. E numa ventilação de alta frequência, a gente faz de 1 a 3, mais ou menos, ml por quilo. Então, são volumes bem reduzidos, mas a gente consegue ter uma troca homogênea e é uma ventilação um pouco mais protetora, porque, assim, você não tem esse risco desse pulmão expandir demais, então ter um volume muito alto, entendeu? Porque você às vezes quer oxigenar melhor, então você acha que às vezes precisa aumentar esse volume para ver que se oxigenar melhor. Então, a ventilação alta frequência é muito utilizada nesses casos. Outra coisa que a físio fica atenta é o posicionamento desse tubo orotraqueal. Então, esse bebê tá respirando com auxílio de um tubo, que vai até no comecinho do pulmão. Ele não tá dentro do pulmão, ele tá no comecinho do pulmão. Então, bem na bifurcação, já que a gente fala de entrar esse ar, tanto pro pulmão do lado direito quanto pro pulmão do lado esquerdo, tá? Então, a gente, junto com o raio-x, né, um exame radiológico, a gente consegue visualizar onde está esse posicionamento desse tubo, tá? E também com a ausculta pulmonar. Então, com o estetoscópio, a gente consegue ouvir esse som que o ar entra e sai do respirador, tá? Então, a gente consegue ver, se tá um som tá vindo mais de um lado do que do outro. Por que isso tá acontecendo? Às vezes, esse tubo não tá bem posicionado, tá mais para um lado, tá mais... ele entrou muito mais para um lado, então ele tem que estar bem no comecinho, para ele conseguir justamente pegar esses dois lados do pulmão, tá? Outra coisa que a gente tem que estar sempre de olho, verificar se o ventilador está fornecendo os parâmetros que a gente ajustou. Então, tudo pode criar uma resistência, né? Então, a gente tem secreção, então o tubo é um corpo estranho, então pode ser que produza uma secreção, então a gente tem que limpar esse tubo também, a físio também cuida disso, o médico também
consegue limpar esse tubo, os enfermeiros, os técnicos, todos são aptos, mas a fisioterapia fica mais nisso, de fazer essa limpeza do tubo para que ele esteja sempre limpo, para que esse ar passe com facilidade, que não crie muita resistência. Então, esse ventilador tem que estar sempre umidificado e aquecido, então esse ar que entra tem que estar numa temperatura adequada e tem que ser um ar umidificado, não pode ser um ar seco, entendeu? Justamente para essa secreção que for produzida sair mais fácil e não ficar encostada nesse tubo, entendeu? Com uma dificuldade para a gente conseguir tirar. Então a gente tem que sempre estar atento desse ar estar sendo umidificado e aquecido corretamente. Ele não pode também estar sendo muito aquecido, porque senão forma muitas gotículas e acaba condensando muito essa água. Então, essa água que também fica parada no circuito, ela também cria uma resistência nessa passagem de ar. Falando que a gente tinha falado dos ajustes, né, do ventilador, é muito comum, né, os pais perguntarem, o que é isso, o que é aquilo, né? A gente tenta sempre informar o máximo possível, né? Mas assim, são coisas que às vezes ficam mais a cargo realmente da fisioterapia, do médico, da equipe de enfermagem. Mas assim, muitas perguntas que a gente vê é assim, o que é FI? Né? Então, tô abaixando FI, tô aumentando FI, né? Você ouve muito isso, né? Então, eles perguntam muito, o que é essa FI, né? Que sobe, desce, sobe, desce. A FI nada mais é que a fração de oxigênio. A gente chama FI de O2, né? Então, a fração de oxigênio. O que é essa fração? Só pra gente ter uma ideia, quando a gente respira em ar ambiente, a gente tem uma fração de oxigênio. Então, o ar que a gente respira são outros gases além do oxigênio. Então, uma porção vai para o oxigênio. Então, que porção é essa? Mais ou menos de 21 a 22% é o que a gente respira no ar ambiente. Então, para ter uma ideia, quando essa FI já está em 21, ok, né? Então, quer dizer que tá bem no mínimo essa FI. Então, já tá quase apto, né, para ele conseguir respirar nesse ar ambiente, né, que a gente fala. Então, às vezes, quando o bebê chega com essa hernia diafragmática, a gente precisa de frações de oxigênio mais altas, né, para conseguir oxigenar melhor esse pulmão que não tem toda essa capacidade para isso. Então, às vezes, a gente utiliza desses recursos, como a fração de oxigênio mais alta. A MAP também, o que é essa MAP também? Que fica, às vezes tem que subir, às vezes tem que aumentar. A MAP nada mais é que a pressão média desse pulmão. Então, mais ou menos, a gente tem a pressão que puxa esse ar e a pressão que solta, quando a gente solta o ar, é uma pressão residual, uma pressão que fica para esse pulmão não colabar, que a gente fala esse pulmão não fechar, né? Porque esse pulmão realmente tem muita característica de fechar com muita facilidade. Então a gente precisa de uma pressão para manter esse pulmão um pouquinho mais aberto na hora que solta todo o ar. Então na hora que sai todo o ar, tem uma pressãozinha que mantém o pulmão mais aberto. Então mais ou menos é isso que a gente fala dessa MAP, é uma pressão média entre essas duas pressões, tá? Além disso, o fisioterapeuta, ainda falando um pouco do nosso trabalho, a gente também faz o posicionamento adequado, né? O posicionamento terapêutico adequado desse bebê. Então, esse bebê vai estar numa incubadora ou às vezes num berço aquecido. Então, a gente, junto com a equipe de enfermagem, a gente tenta propiciar um melhor conforto nesse posicionamento. Então, o bebê não vai conseguir virar direito, enfim, fazer toda essa movimentação, até porque ele acabou de nascer, ele ainda tá se vendo nesse mundo ainda, né? Então, ele não tá apto a isso. Então, a gente tenta manter esse bebê, né, nesse padrão mais flexor, que é esse padrão que ele tava na vida intrauterina, então remete a isso, essa memória, então traz um conforto, então manter os bracinhos mais juntos do corpo, as perninhas flexionadas, então as enfermeiras, as técnicas de enfermagem usam o coxim, né, que é tipo um lençolzinho ou uma toalhinha, né, em rolinho em formato de um U, para justamente acoplar nas pernas do bebê para ele manter esse padrão das pernas mais fletidas, tá? E também o que a gente fala, o ninho, né? Então, para também manter esse bracinho mais junto do corpo. Então, isso traz uma proteção maior para o bebê. E um conforto também. A gente também
ajuda então no posicionamento. Então, como a gente tem que ficar de olho nesse tubo para ele não sair do lugar, para ele ficar sempre no lugar adequado, a gente também tenta sempre, depois do nosso atendimento, virar esse bebê, né? Então, a gente atendeu, então a gente vira pro outro lado, a cabeça, o corpo todo. Dependendo, assim, do caso da hérnia, como já teve, né, essa compressão maior dessas vísceras, então, às vezes, o bebê fica mais, né, que a gente fala com a barriguinha pra cima, pra gente não influenciar nenhum lado do pulmão nem do outro, mas a gente pode, né, colocar ele de semilateral, então não totalmente, né, pra não forçar tanto a mecânica de um lado. E a cabecinha, né, então a cabecinha é muito maleável ainda nessa fase, né, então tá formando, então é muito molinha que a gente fala, né. Então, a gente sempre tenta para que ela fique simétrica, então sempre posicionar para que não fique pontos de pressões na cabeça, tá? E nem no corpo do bebê, então tentando acomodar melhor sem modificar muito a estrutura mecânica, tá? Então a gente precisa ver esse pulmão expandindo adequadamente. Bom, então a ventilação mecânica realmente é o precursor aí pra gente conseguir uma melhora dessa ventilação. Além disso, é muito utilizado o uso de surfactante. Isso porque o surfactante a gente consegue produzir ele, né? Porém, os bebês às vezes precisam um pouquinho demais, porque ele ajuda a manter esse pulmão mais aberto, que a gente fala. Então, ele tem essa facilidade, como eu falei, de colabar, de fechar com muita facilidade. Então, esse surfactante vai recobrir esse pulmão e ajudar com que diminuam essas tensões para não fechar com facilidade, tá? Então, ele vai ajudar também no preenchimento quando o ar entrar. Então, preencher mais uniforme e tudo isso. Então, se usa bastante o surfactante. Como eu falei, esse pulmão não se desenvolveu adequadamente. Então, às vezes, um pouquinho mais de surfactante que o próprio corpo já deveria ter produzido, ele não tem produzido adequado. Então, às vezes, se usa esse surfactante a mais, que é bem utilizado em bebês também com hérnia diafragmática. O uso do óxido nítrico também é bem utilizado. Ele é um gás, né, que a gente fala que é um vasodilatador seletivo, porque ele vai diretamente nesses vasos pulmonares. Então, são vasos que não se desenvolveram adequadamente, por causa dessa hipoplasia, né, pulmonar, então não teve esse desenvolvimento adequado. Então, são vasos também imaturos. Então, às vezes, o que a gente fala, fala muito de HP. O que é HP? A hipertensão pulmonar. Então, esses vasos não estão adequados, então eles têm uma pressão pulmonar muito alta. E o óxido nítrico ajuda a controlar um pouco isso. Então, ele consegue agir diretamente nesses vasos pulmonares que estão prejudicados por causa do mau desenvolvimento do pulmão. Em grandes centros também, assim, hospitais de alta complexidade também, existe recursos de oxigenação extracorpórea por membrana, a ECMO, que é a sigla ECMO, que tem a finalidade de auxiliar o pulmão e o coração, né, essa parte, relação pulmão-coração, quando eles não respondem aos tratamentos convencionais. Então, quando o bebê não consegue fazer uma troca gasosa só com um ventilador mecânico, enfim, com óxido nítrico também, que ajuda, né, a melhorar essa oxigenação por causa de aumentar esses vasos pulmonares, e também às vezes não respondem ao surfactante também, né, para como um todo oxigenar melhor, se usa essa oxigenação extracorpórea, que nada mais é que você meio que transferir todo o sangue para uma máquina para ela oxigenar e voltar. Então, ela faz toda essa função cardiorrespiratória, né? Então, pulmão, coração. Então, bombeia, né, o sangue e também oxigena esse sangue, tá? Mas isso quando não deu certo
todas as outras técnicas que eu falei. Então, quais são as etapas, né, esperadas? Então, esse bebê chega, né, com essa insuficiência respiratória bem complicada, a gente tenta ventilar ele se estabiliza, né? Então, ele tem uma troca gasosa melhor de quando ele chegou, você não vê tanto ele cansado quanto ele já chegou, e pelos exames laboratoriais, né, a gente consegue ver que ele tá conseguindo aos poucos, né, balancear, né, essa falta desse pulmão desenvolvido com a ajuda do ventilador e dos outros recursos. Então, aí esse bebê mais já estável, ele vai para uma cirurgia, né, que corrige, então, essa hérnia, né, então, se coloca todas essas vísceras que estão na parte torácica para a parte abdominal, que é onde elas deviam estar, e, enfim, se fecha esse buraquinho, né, do diafragma, né. Aí esse bebê volta, né, da cirurgia, daí temos todos o pós-operatório, então continuamos na ventilação, né, tentando ver essa parte hemodinâmica, então se esse bebê tá conseguindo fazer essa troca gasosa adequada, estabiliza-se esse quadro, controla-se também a hipertensão pulmonar, e a gente vai para uma outra fase de tentar tirar esse bebê desse tubo para que ele consiga respirar com uma ventilação não invasiva, que a gente fala. Então, a ventilação com tubo é uma ventilação invasiva, porque vai direto para o pulmão esse ar. E a ventilação não invasiva, a diferença é que, então, ela vai passar pela essa via aérea superior até chegar no pulmão. Então, normalmente a gente pode usar um recurso de ventilação não invasiva quando esse bebê já está apto para respirar um pouquinho mais sozinho, né? Então, ele já consegue fazer as excursões respiratórias mais espontâneas, isso também a gente vai controlando pelo ventilador, né? Quantas vezes ele está entrando. E com os parâmetros os mais fisiológicos possível. Então, parâmetros que ele deveria fazer em ar ambiente. Então, frações de oxigênios menores, pressões mais baixas. E aí a gente tenta por um CPAP, né, que é aquela pronguezinha no nariz, né, que vai direto pro nariz. Então, esse ar vai passar pela via aérea superior, talvez não, tenha o escape pela boca para só aí depois chegar no pulmão e conseguir expandir esse pulmão. Então, às vezes é uma parte também bem difícil, né? Porque aí você vê, às vezes, o bebê fica um pouco mais desconfortável. Fala assim, às vezes estava melhor no tubo. Não, calma. Vamos deixar, né, ele tentar também. A gente tem que dar essa chance. Ele vai. Quando ele chegou, ele também não estava bem no tubo, né? Então, ele foi ficando melhor. Então, assim, quando ele já tá melhor no tubo, a gente também já arrisca para tirar ele o quanto antes desse tubo, porque a ventilação pulmonar, ventilação mecânica, desculpa, ela é lesiva para o pulmão, então não é o fisiológico. Então, por mais protetora que a gente tente ser, lesam, né, essa parte pulmonar, esse parênquima pulmonar que a gente fala, né? Oxigênio muito alto, pressões muito altas, então a gente o quanto antes tem que tirar esse bebê dessa ventilação invasiva, tá? Então a gente vai por uma. Isso assim, quando ele estiver apto, né? Quando os exames estiverem adequados, e ele também mostrar que ele tem essa capacidade pra gente de ir para um outro estágio, que é a ventilação não invasiva. Então, é um estágio também que demora um pouquinho, então, para o bebê se adaptar, porque antes ele se respirava pelo esse tubinho, agora tem um negócio no nariz, o nariz é uma parte muito sensível, né? Então, eles reclamam mais, né? Às vezes choram mais, se incomodam mais de mexer, fazem face assim que tá machucando. Mas, enfim, a gente também, a fisioterapia fica a par disso então, tentar sempre proteger esse narizinho, né, para não entrar em contato, utilizar as prongues, né, que vão direto no nariz adequado, então que elas façam a vedação da narina, mas que também não machuquem essa parte aqui do septo que a gente fala. E que a gente tenha o menos de escape possível pela boca também. Então, às vezes